E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica com Alia Sufi, mesmo com soninho. Lendo a palavra bíblica com Alia Sufi. Provérbios, capítulo 23. Hoje é dia 23, Provérbios, capítulo 23. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo seu amor, favor e poder. Fica conosco no instante desse dia vindouro, com tudo que neles há. Te amamos e agradecemos ao Senhor, pois só o Senhor é digno de adoração. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, nós somos Deus Pai, somos Deus Filho, somos Deus Espírito Santo. Amém, amém e amém. Bem, temos no capítulo 23 de Provérbios, efetivamente, 35 versículos. Diz do versículo 1 em diante. Quando te assentares a comer com o governador, atenta bem para aquele que está diante de ti, mete uma faca à tua garganta se és homem glutão. Não cobices os seus delicados manjares, porque são comidas enganadoras. Não te fadigues para seres rico. Não apliques nisso a tua inteligência. Porventura fitará os olhos naquilo que não é nada? Pois certamente a riqueza fará para si asas como a águia que voa pelos céus. Não comas o pão do invejoso, nem cobices os seus delicados manjares, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Vomitarás o bocado que comeste e perderás as tuas suaves palavras. Não removas os marcos antigos, nem entres nos campos dos órfãos, porque o seu vingador é forte e lhes pleiteará a causa contra ti. Aplica o coração ao ensino e os ouvidos às palavras do conhecimento. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu. Exultará o meu íntimo, quando os teus lábios falarem coisas retas. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Antes, no temor do Senhor, perseverarás todo dia, porque deveras haverá bom fruto, não será frustrada a tua esperança. Ouve, filho meu, e sê sábio, guia retamente no caminho o teu coração. Não estejas entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne. Porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos um homem. Ouve-o a teu pai, que te gerou, e não desprezes a tua mãe, quando vier a envelhecer. Compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Grandemente se regozijará o pai do justo, e quem gerar um sábio, nele se alegrará. Alegre-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te deu a luz. Dá-me, filho, teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Pois cova profunda é a prostituta, poço estreito a alheia. Ela, como salteador, se põe a espreitar e multiplica entre os homens os infiéis. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostrar vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilite. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Serás como o que se deita no meio do mar e como o que se deita no alto do mastro. E dirás, espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. Pois bem, por meio desses 35 versículos, nos diz o capítulo 23 de Provérbios, ainda sobre as diferenças entre o justo e o ímpio. Nos dá o manual da vida dentro de si, manual da vida, a Bíblia,
verdadeiros mapas. E o livro de Provérbios também é um verdadeiro mapa. E o seu papai diz isso porque fala de diversos temas, vários assuntos e conselhos extraordinários em todo o tempo. Cada versículo, ou conjunto de 2 ou 3, aborda sobre um tema. E é interessantíssimo a gente poder observar quão grandes são os direcionamentos e as orientações. Quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para aquele que está diante de ti. Mete uma faca à tua garganta, se é homem glutão. Não cobices os seus delicados manjares, porque são comidas enganadoras. Às vezes a gente é convidado para estar em alguns lugares onde nós somos o menor dentre eles. Então, o que é que o menor faz quando está diante de grandes? Ele mantém-se o mais humilde possível e aprende, ou melhor, apreende o conhecimento no máximo possível. Como quem espreme o sumo de uma laranja é aquele que, assentado, está numa mesa em que é o mais humilde. Fala pouco, presta atenção em tudo, amplia o seu conhecer. Assim nos instrui a palavra do Senhor nesses 3 a 4 versículos iniciais de Provérbios 23. Aqui dá uma direção quanto à inveja, essa coisa terrível que os seres humanos insistem em cultuar. Não comas o pão do invejoso, nem cobices os seus delicados manjares, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Vomitarás o bocado que comeste e perderás as suas suaves palavras. A inveja prejudica quem é invejado e muito mais ao invejoso. Não devemos perder tempo com as pessoas que escolhem ser estultos. Nos diz o versículo 9: não fales aos ouvidos dos insensatos, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Não devemos perder tempo com quem não quer aprender, pois existe ao redor pessoas ávidas, com extremo interesse, com efetivo interesse de ouvir palavras sábias. E às vezes você insiste em alguém que decidiu que não quer aquilo. Por quê? Para quê? A palavra do Senhor é clara: não fale aos ouvidos do insensato, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Outro maravilhoso conselho: não removas os marcos antigos, nem entres nos campos dos órfãos, porque o seu vingador é forte e lhe pleiteará a causa contra ti. Cuidado com o que você faz na hora de realizar negócios com viúvas, com órfãos, pois saiba que eles não estarão nunca desprotegidos. E o Senhor é por ele. E a cada um deles o Senhor assiste. Triste daquele que mexer com o filho que tem um pai atencioso. Imagine quem mexe com um filho do Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Triste fim terá quem não atenta que cada filho tem o seu pai e que o seu pai defenderá o seu filho. Aplica o coração ao ensino e os ouvidos às palavras do conhecimento. Quer crescer na vida? Estude. Busque a sabedoria. E a sabedoria que vem do alto vem do temer a Deus. E através da sabedoria que vem de Deus, vem o conhecimento. Através do conhecimento, a sua aplicação. E através da sua aplicação, na parte teórica vindo a prática, da prática, efetivamente, você vai melhorando, melhorando, melhorando com constância. E depois da constância melhorada, o efetivo e respectivo consequente sucesso chega.
Aqui nós temos agora alguns versículos específicos relativos à criança, mas conselhos maiores, inclusive aos próprios pais, em como proceder. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu. Exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas retas. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes no temor do Senhor perseverarás todo dia. Porque deveras haverá bom fruto, não será frustrada a tua esperança. Ouve, filho meu, e ser sábio, guia retamente no caminho o teu coração. E aí segue-se diversos outros excepcionais conselhos que um pai pode e deve dar ao filho. Por exemplo, não esteja entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Grandemente se regozijará o pai do justo. A quem gerar um sábio, nele se alegrará. Alegre-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te deu a luz. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. E aí se segue. Por isso eu considero, dentre tantas outras circunstâncias maravilhosas adentradas no manual da vida chamado Bíblia, eu considero Provérbios um verdadeiro mapa. Mapa de um tesouro maravilhoso que é encontrar diversas respostas nas mais diferentes áreas da vida. Aqui, por exemplo, conselhos extremamente válidos, úteis, perfeitos conselhos advindos da sabedoria que vem do alto em como proceder, guiando os nossos filhos. Não retire da criança a disciplina, pois se a fustigares com vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Existe um adágio popular que diz justamente na área da segurança, para não citar instituições, efetivamente que diz: se você não educar seu filho, não se preocupe. Ou a marginalidade, ou a força coercitiva o ensinará. Ou você ensina o seu filho, ou o mundo vai ensinar. Só que o mundo não terá o mínimo amor ou consideração a ele, ou a quem ele poderia vir a ser. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ao crescer não se desviará dele. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu. Exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas retas. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes no temor do Senhor perseverarás todo dia. Porque deveras haverá bom fruto, não será frustrada a tua esperança. Quando nós colocamos o nosso perseverar no temor a Deus, haverá bom fruto. Não tenhas o teu coração inveja dos pecadores. Interessante essa palavra, porque em Salmos 37 nos diz: confia no Senhor, faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. E no desenrolar nos diz para a gente não se incomodar, dentro do capítulo 37, nos instrui para a gente não se incomodar com o prosperado ímpio, pois eles são como palha. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes no temor do Senhor perseverarás todo dia. E ainda aí forma o porquê. Porque deveras haverá bom fruto. Não será frustrada a tua esperança. Percebeu o quanto é importante a gente manter a esperança? Nós vemos isso quando as pessoas estão atravessando, por exemplo, a difícil seara da busca por saúde. Quando nós encontramos pessoas que estão numa fase pré-terminal ou terminal com esperança,
Observamos o brilho no olhar dessas pessoas, a felicidade de manter-se crendo que vai dar certo. Aquele brilho nós podemos chamar de esperança. Mais triste é quando encontramos alguém que, no mesmo sentido, diante das mesmas dificuldades, pré-terminal ou em momentos terminais, estão ali isentos desse brilho chamado esperança nos olhos, entregues como quem caminha, como o boi que caminha ao matadouro. É muito triste a realidade de quem perdeu a esperança. A esperança precisa ser mantida, e se falamos em esperança relativas a Deus, essa, sem dúvida alguma, trará bom fruto. Ouve, filho meu, e ser sábio, guia retamente no caminho o teu coração, não esteja entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Aqui, efetivamente, há conselhos em que deva você, meu amorzinho, minha filha, que antes de ser minha, consagrada é ao Senhor. Mantenha-se nos caminhos corretos, evite qualquer tipo de vício e afaste-se da preguiça. A preguiça cobre de trapos o homem. Aquele que é preguiçoso, em outra passagem, aqui em Provérbios nos diz que o preguiçoso acha ruim ter que levantar o garfo à boca. Em outras palavras, diz isso. Diante do prato, o preguiçoso lamenta ter que mover-se para fazer chegar o alimento na sua própria boca. Que tristeza é para quem é assim. Pois os resultados são consequência das nossas ações. E aqui nos diz, efetivamente, a sonolência vestirá de trapos o homem. Ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier envelhecer. Compra a verdade e não a vendas, compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Meu amorzinho, podem levar muita coisa da gente nessa vida, só não aquilo que você é. E o que você é tem a ver com o que você sabe, com a sabedoria, com o conhecimento que você adquiriu. Esteja sempre, sempre, sempre atento, meu amor, a buscar sabedoria, prosperidade e riqueza. Sabedoria vem do alto, vem do temer a Deus. Prosperidade só quem dá é Deus. O homem consegue riquezas sozinho, inclusive. Mas ser próspero só Deus faz com que sejamos. A prosperidade é você ser rico, ser farto. Numa concepção simples, a prosperidade nada mais é do que ser rico, ser farto em diversas áreas da vida. De que adianta ser um bilionário sem saúde? De que adianta ser bilionário se não viveu e construiu família e não tem amigos? De que adianta o pecúnio, o dinheiro por si só? A prosperidade vem de Deus, que é ter sucesso em diversas áreas da vida, meu amor. E a riqueza é consequência das ações, e se vem da prosperidade que Deus nos dá, ninguém impedirá que aconteça. Sendo assim, (26) nos diz: o que maltrata seu pai ou manda embora sua mãe. Esse seria do versículo 19. A folha mudou aqui. Versículo 26. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. E aqui, do versículo 26 em diante, nós temos aqui o retrato daqueles que efetivamente se adentram em vícios, culminando no versículo 35, que nos diz, versículo 33 ao 35. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades.
serás como o que se deita no meio do mar e como o que se deita no alto do mastro. E dirás, espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. Pois é, aquele que busca vícios que perdem o sentido da sua própria consciência. A palavra de Deus nos diz que os seus olhos verão coisas esquisitas e o seu coração falará perversidades. Ou seja, você será iludido pelas circunstâncias e a sua boca estará em meio a escarnecedores, num rol de perversidades que virão, que dentro daquilo, fora do vício, você não seria capaz de fazer, você fará. Será um irresponsável até consigo mesmo, como nos diz aqui. Serás como o que se deita no meio do mar e como o que se deita no alto do mastro. Imagine um mastro lá em cima, a metros e metros de altura, e a pessoa simplesmente se deita ali, completamente descuidado e irresponsável até mesmo consigo mesmo. Pois se essa pessoa cair, machucar-se-á ou perderá sua vida e ainda poderá destruir algo ao cair ou levar consigo outras pessoas se porventura cair por cima delas. E aquele que se deita no meio do mar fica arcando com os riscos das intempéries e com o tempo, se possível for adormecer, essa pessoa irá afundar com absoluta certeza ou servir de alimento, quem sabe, se assim for o seu destino. E dirás, espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti. Quando despertarei, a dormência dos vícios, entre aspas, fecha as percepções e quando vai despertar, ao despertar, boa parte dos vícios faz com que imediatamente você procure o vício novamente. E dirás, espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não o senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. Aqui referia-se ao vício da bebida. Há uma espécie de dormência naquele pico de prazer no usufruto desta ou de qualquer outra circunstância viciante. E no ápice desse momento viciante, efetivamente as pessoas nada sentem, pois estão fora de si. E aí alguém pergunta, quando despertarei? Ao despertar, a primeira sensação, por vezes dependendo do vício, quimicamente no corpo, é a necessidade de reabastecer aquilo que proporcionou aquele pico ilusório de prazer. Pois bem, esses são os breves momentos de reflexão relativos a Provérbios 23, dentro dos seus 35 versículos. Que Deus a todos abençoe e proteja, é o que desejo para a minha vida, para a vida dos meus familiares, nossa família consanguínea, nossa família cristã, vizinhança, respectiva parentela, pessoas da lida do dia a dia e você, que efetivamente acesse essa mensagem vinda da leitura bíblica em Lendo a Palavra Bíblica com Ana Sofia, nesse canal Compartilhando Conhecimento, esclarecendo de um modo bastante prático. Aqui não há nenhuma palavra específica de perfeição emitida por esse que vos falo. Aqui há um compartilhar de conhecimento, cujo objetivo é fazer você se aproximar da leitura bíblica, para até inclusive contestar aquilo que eu acredito na minha reflexão. Se em algum momento nós gerarmos em você a curiosidade de se adentrar na seara da Palavra de Deus, mesmo que não concordando com aquilo que foi dito, estaremos felizes porque encontramos, então, efetiva felicidade no nosso agir. Que Deus a todos abençoe e proteja. Se debrucem junto à Palavra do Senhor e arcarão com a respectiva consequência. Deus é tão maravilhoso, e é importante dizer isso mais uma vez. Deus, diferente do adágio popular que diz que é o Deus dos impossíveis, Deus é o Deus do possível e do impossível. Decidiu o Senhor, porque Ele é
o único soberano, que parte do possível daria aos homens na forma de escolhas, o chamado livre-arbítrio. Só que Deus é Deus, e Ele nos deu o livre-arbítrio e a respectiva consequência, ninguém fugirá. Faça a sua escolha e arque com a respectiva consequência. Que Deus a todos abençoe. Sucesso. Uma ótima semana.